A paz, queridos, amados do Senhor, ovelhas lavadas e remida no sangue do Cordeiro. Prazer muito grande falar com todos vocês. Falar de fé. Hoje a palavra é fé. Fé. Duas letras. Letra F e a letra E. Monossílabo tônico. Diz que a fé é o firme fundamento. O que é fundamento? A estrutura é o que sustenta a estrutura. Fundamento é base. É como se fosse uma sapata, uma coluna, onde o peso está sobre esse fundamento. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos ou os antepassados alcançaram o testemunho. Se nós abordarmos a fé, vemos a fé de Daniel, vemos a fé dos 3 hebreus que estavam em Babilônia também, vemos a fé de Abraão, vemos a fé de Davi lutando contra Golias, vemos a fé de Ana, exemplos de pessoas que venceram obstáculos, venceram reinos. Vemos a fé de Misael, Ananias, Arias, dentro da fornalha de fogo ardente. Então, a fé é o firme fundamento. O que nos mantém de pé, é a fé. Como é que você recebe a cura? Através desse fundamento que é a fé. E o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Através da fé, manifesta a cura. Através da sua fé, manifesta a porta de emprego. Através da fé, manifesta a restauração do seu casamento. Através da sua fé, quando você está orando, você está manifestando o quê? O resultado da sua fé. Quando você está fazendo jejum, você está manifestando o resultado da sua fé. Quando você faz um currículo e tem certeza que esse currículo vai ser aprovado, você está manifestando a sua fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, aquilo que você acredita. Se você acredita que vai dar certo, isso é fé. A Bíblia diz que foi através dessa fé sobrenatural que os antigos alcançaram o testemunho. Testemunho de Davi, né? Aos olhos humanos, seria impossível Davi derrubar Golias, 6 côvados e 1 palmo. E Davi derrubou Golias com a própria espada de Golias, o decapitou. Pela fé, Josafá, ele entrou no átrio, reuniu todo o povo de Judá, de Jerusalém, e pediu socorro a Deus. E o sobrenatural aconteceu. Josafá, ele viu Deus derrotando os seus inimigos. 3 grandes povos estavam como areia do mar, multidões.
uma grande multidão cercou Jerusalém, e a intenção daquele povo era invadir a cidade, matar os moradores e tomar posse de Judá e Jerusalém. Terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, uma terra que foi prometida aos patriarcas. Os patriarcas andaram por ela, peregrinaram nela, enfrentaram reis, foram perseguidos, foram humilhados, mas conquistaram. Pela fé, rodearam o muro de Jericó e na sexta volta deram 7 voltas. E na 13ª volta o muro ruiu-se, caiu. E o povo entrou na cidade de Jericó. Pela fé, o rio Jordão abriu-se e o povo atravessou. Pela fé, aquelas nações foram sendo derrotadas porque o Deus de Israel estava presente. Fé é o fundamento, é a base, é o alicerce, é a coluna, é o que sustenta-nos, é o que nos mantém de pé. Fé, que é o nosso fundamento, é a garantia que nós seremos levados desta terra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé, sem o fundamento, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe e que é abençoador dos que o buscam. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O mundo não tem essa fé. O mundo acredita, mas o mundo não tem fé. A fé é algo sobrenatural. Fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é o que alimenta a nossa esperança. A fé é o que determina quem somos diante de Deus. Fé é o que nos mantém de pé. Fé é aquela condição que nos dá a esperança de olharmos para o céu e saber que um dia o nosso Deus mandará Jesus Cristo buscar a sua igreja. Todo olho o verá, até aquele que o traspassar. Ele voltará. Os sinais estão aí. E a igreja do Senhor, que tem essa fé genuína, dada pelo Espírito Santo, sabe que Jesus está às portas. E a qualquer momento a trombeta soará. E aqueles que estão dormindo no Senhor ressuscitarão. E aqueles que esperam e aguardam vivos serão arrebatados, levados. Serão transformados no abrir e fechar de olhos. E os sinais estão aí. O sol não dará sua luz. A lua não receberá a luz do sol. As potências do céu serão abaladas. As estrelas cairão. Então verão o sinal da vinda do Filho do Homem. Os anjos acompanhando, tocando as trombetas. A trombeta soará. E o Senhor vai dar ordem aos seus anjos, aos 4 cantos do planeta Terra. Norte, sul, leste, oeste. Para buscar a sua igreja.
buscar a sua igreja. A maior vitória, a maior esperança da igreja é o encontro da igreja com o noivo. O noivo estará na nuvem do céu, aguardando a esposa, que é a igreja. A igreja subirá. A igreja subirá. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. A nova Jerusalém, novo céu, nova terra, a cidade santa que descerá do céu. Ruas de ouro, ruas de ouro. A nossa cidade. Lá não haverá mais pranto, nem choro, nem dor. Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Aleluia. Deus enxugará. Lá não vai precisar de plano de saúde, plano funeral. Lá não vai precisar de X-Reg. Lá nós não vamos precisar de UPA, clínica da família, clínica particular. Lá não precisa de consulta médica. Lá não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade. Lá não haverá deformidade. Só entrará os lavados, os remidos no sangue do Cordeiro. Lá não entrará o impuro. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, todos que amam e cometem a mentira. Lá ficarão de fora os efeminados, os adúlteros, os fornicadores. Lá ficarão de fora os ladrões, os bêbados. Lá ficarão de fora todos que amam e cometem a mentira. Os mentirosos, os fofoqueiros não entrarão nessa cidade. Somente entrará os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles que foram transformados, nasceram de novo da água e do Espírito. Aqueles que tiveram a formação de caráter mudado. Aquele que tem a semelhança de Jesus Cristo. Assim, diz a Bíblia, assim como ele é, nós o veremos. Jesus Cristo está voltando. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Um abraço, fica com Deus. Fique com essa palavra. Amém.